E aí, beleza? Grande Daniel Nigri. Qual é dessa florzinha aí atrás agora? Cara, botei em sua homenagem, cara. Tava com saudade, aí botei aqui uma Ah, iluminação especial para essa noite a sós com você aqui. mudou o cenário de fundo, né? Mudou o banner. Boa. Mudei um pouquinho. Boa, boa. Mudei em sua homenagem, né? Fiz uma iluminação especial aqui pra gente conversar um pouquinho antes de começar aqui, porque a gente vai falar hoje, cara, de coisa interessante, muito interessante. A divergência aí de opiniões de vários gestores. A gente pode fazer até um Mas capítulo, um episódio em rede nacional, né? Se vamos fizer começar sucesso. com uma empresa de plantinha, então. Muito bom, muito bom. Espero que você tenha gostado aí da iluminação e depois que o pessoal que ficar até o final, o pessoal vai ter uma surpresa que o Daniel vai fazer uma dancinha especial. O Danilo perguntou aqui, Daniel, hoje vai ser o confronto de empresas entre gestores e Daniel Nigri. Então a gente vai confrontar o que acham os melhores gestores que a gente acompanha Quem aí sou eu? Quem? há bastante Go- tempo com o Daniel. Acho que vai ser muito agregador aí. Eu estou representando aqui a Os opinião dos gestores. gestores, né? Óbvio. Então, para começar aqui só no começo, Daniel, para a gente ir aquecendo, a gente podia falar o seguinte, cara. Eu Ah, acabei de fazer uma live que aí o pessoal pergunta muito para mim quais os fundos de investimento que se protegem melhor e bem nesse cenário, quais, por exemplo, se destacaram agora em março, né? Só para explicar para o pessoal, antes de passar para a sua palavra, só para o pessoal que entender o que a gente está falando, a gente tem, por exemplo, fundos bem descorrelacionados do mercado, como, por exemplo, fundo quantitativo do Giant Step, o Giant Zaratustra, por exemplo, é um fundo que atua com modelos quantitativos, utiliza muita tecnologia para tomada de decisão, e é um fundo aí que rendeu quase 3% agora em março. Então, é um fundo que atua na irracionalidade do mercado. Ele identifica padrões de mercado, né? Identifica padrão de queda, de compra. Então, ele atua nesse sentido ao longo do tempo. Então, ele costuma ficar de lado durante muito tempo e dar uma porrada para cima ou para baixo. E foi o que aconteceu agora em março. Então, foi um dos fundos que defenderam bem aí nesse período, tá? A gente tem também os fundos que atuam com arbitragem, que ganham muito com volatilidade. Se algum ativo de escola, né, uma Petrobras de escola do Brasil, de Nova York, por exemplo, da Nasdaq, ele atua nesse sentido, ganhando nessa diferença, discrepância entre esses valores. Então, isso basicamente é arbitragem. Então, os fundos descorrelacionados têm feito aí boas gestões, têm obtido bons resultados, principalmente em março, nesses períodos mais voláteis. E o que eu queria passar para você é para perguntar exatamente isso, Daniel. Em períodos aí bem conturbados, como é que a gente faz para entender quais empresas são mais resilientes, se não tem motivo? Então, acho que essa percepção de resiliência nas empresas, se você puder começar falando um pouquinho nessa perspectiva. Então, eu acho que é importante a gente falar o seguinte. Se vocês forem lembrar, assim que deu a primeira queda muito forte, eu já comecei a mandar alguns vídeos aqui no Instagram, isso já faz uns 40, 45 dias, falando que como era importante a gente ter ações resilientes, porque eu já estava imaginando que vinha uma crise um pouco mais forte. Tá, então, o que seria empresas resilientes, pelo menos naquele momento? Seriam boas pagadoras de dividendos e principalmente boas geradoras de caixa. Tá? Também não adianta ser uma empresa que paga muito dividendo, mas que, sei lá, igual a CEMIG fez uma época que ela pegava a dívida para pagar dividendos. Isso também não adianta. Então, isso era o ideal naquele momento. Tá? E ainda é bom. Só que o que acontece? Eu acho que poucas pessoas imaginaram que essa pandemia poderia se alongar tanto. Tá? E quando eu falo se alongar tanto, não é o que passou até hoje, mas essas são as previsões que tem agora para frente. Então, quer dizer, quando você vê o Comitê Olímpico do Japão, por exemplo, falando que talvez não tenha nem Olimpíada ano que vem, você percebe que está se alongando muito. Quando você acha que shoppings e cinemas talvez só abram ano que vem, talvez, não shopping, mas os cinemas abrindo só ano que vem, você percebe que era uma coisa que era pouco provável. Então, quando você entra num cenário que não é só pontual, que você percebe que ele vai ficar um pouco mais de tempo, você tem que procurar essa palavra que você falou umas 50 vezes agora no início, que é descorrelação. Né?
Quando você busca a descorrelação, você não está tentando ganhar. É o que eu tento sempre mostrar para as pessoas. Hoje, a gente não está mais preocupado em multiplicar capital, pelo menos não nesse período. A gente está preocupado em proteger capital. Tá? Então, quer dizer, se tiver uma queda hoje da Bolsa, a Bolsa vai subir ou vai cair? Cara, não faço a mínima ideia. Mas se ela cair lá para 50 mil pontos, por exemplo, se ela cair 30 e poucos por cento, você não pode cair 50. Você não pode cair mais do que a Bolsa. Porque se você cair 50, depois para você recuperar, você tem que subir 100. Se você, na queda de 30, você cair 20, por exemplo, você subindo 25, você recupera. Então, nesse momento, a gente tem que proteger. E proteger, a gente protege descorrelacionando. Aí as pessoas vão falar assim, então como é que a gente descorrelaciona? 100% das crises que tiveram no Brasil, o dólar subiu. E a gente já está vendo isso. Né? Então, quer dizer, se a crise acabar amanhã, por exemplo, e tudo voltar ao normal, que eu acho muito difícil que aconteça assim tão rápido, tá? O tempo que a gente ficou parado já não vai fazer com que volte tudo ao normal tão rápido assim, igual seria se fosse só 2 semanas ou 3 semanas. O que vai acontecer? As empresas elas já vão produzir menos, as empresas vão estar mais preocupadas, as pessoas vão consumir menos. Já ligou um alerta nas pessoas de talvez segurar um pouco mais dinheiro. Talvez para o longo prazo isso vai ser ótimo para a educação financeira. As pessoas vão ver a porrada que elas tomaram agora e talvez elas vão economizar mais, elas vão poupar mais. Talvez vai ser mais fácil a gente vender para as pessoas que elas têm que ter uma reserva de emergência, por exemplo, porque a gente vai poder falar, lembra o que aconteceu na época do Covid? Aí a pessoa vai lembrar e vai ligar, né? Que quando estava no período de alta era difícil a gente falar isso, vai que você perde emprego, vai que acontece não sei o quê, você era o chato, né? Então, descorrelacionar, é muito provável que a gente veja dólar mais caro, muito provável que a gente veja aumento de inflação, e não é um aumento de inflação porque tem excesso de consumo, tá? É um aumento de inflação que a gente vai ver por falta de oferta. Então, se você conseguir descorrelacionar, enfim, colocar um ativo que seja dolarizado, colocar um ativo que tenha reserva em dólar, aí coloca um ativo que também tem muita questão de dividendo. Se você quiser, você pode pegar e botar lá 5% em algumas small caps que você gosta, não tem problema nenhum, que vai acabar trazendo mais volatilidade na tua carteira, se for uma coisa muito estudada, se você pensa dessa forma. Mas você descorrelacionando assim, você vai conseguir, se tudo ficar bem, e a Bolsa subir agora 40%, 50%, voltar lá para os 130 mil pontos, 120 mil pontos, talvez você vai ganhar um pouco menos, tá? Mas eu acho que esse é o melhor dos cenários, tá? Se a Bolsa subir, tudo isso não passar de um grande susto, eu ganho um pouco menos nesse período. Acho que ninguém vai ficar triste com esse cenário. Em compensação, você tem que se proteger para a queda. Eu acho que eu falei com fundos aqui como é que a gente tenta se proteger. E, Daniel, muitas pessoas me perguntaram o seguinte, cara, como que você conseguiu proteger a sua carteira, para mim, né, em relação a fundos, nesse período de março? Então, o que acontece? A gente analisa na carteira Z alguns fundos, vou falar pela 100ª vez, descorrelacionados. Então, a gente tem fundos, por exemplo, um pouco perigosos, que requerem mais atenção, que são FDICs, por exemplo, fundos que a gente teve uma live com a HE que atua com consignado federal, então para atingir o funcionalismo federal é um pouco mais difícil, então são fundos que não sentiram essa crise até do crédito privado recente. A gente tem os fundos que eu falei que atuam com arbitragem, a gente tem a descorrelação de fundos cambiais, e o que eu queria te perguntar é como você fez na sua carteira agora em março. A gente já conversou algumas vezes, sempre conversamos, e você costuma aportar mais aqueles tiros nessas quedas. Então, como que você fez em março, especificamente? A gente teve um evento que a gente, provavelmente, na nossa geração, talvez a gente não veja dessa magnitude, não sabemos, óbvio, mas como que você fez nesse momento? Aumentou aporte, aumentou VVB11, enfim, como você fez para o pessoal também ter essa perspectiva de como o grande Daniel Nigri faz?
Tá, primeiro que a gente, no nosso evento lá no ano passado, quando todo mundo citou uma ação para esse ano, eu cheguei a citar uma super defensiva, porque eu falei que talvez pudesse acontecer alguma coisa. A gente veio de 4 anos em alta consecutivos, e o máximo que o Bovespa conseguiu foram 5, descontando a inflação, tá? Porque antes de 94 você tinha vezes que subia, mas perdia. Enfim, em 1990, por exemplo, a Bolsa subiu 1.600%, mas teve inflação de 5.000, por exemplo. Então, ela perdeu 70 e poucos por cento do valor real, mas ela subiu, entendeu? Então, se você descontar a inflação, o máximo tinha sido 5 anos seguidos, 2003 a 2007, e lá no início, 1968, 72, que foi o milagre econômico lá do início dos militares no Brasil. Então, imaginava que poderia acontecer, fui pego de surpresa, no sentido de que eu achava que ia ser mais para o final do ano. Tá? Normalmente a gente tem quedas mais bruscas lá em maio, ou pegando lá setembro, outubro, que aí já pega o início do verão dos Estados Unidos, ou eleições, enfim, se você pegar a quebra de 1929 foi em outubro, 2008 foi setembro, .com foi no início do ano, igual a essa, mas não é o normal. Tá? Então, eu achava que ia ser mais para frente um pouco, e acabei sendo pego de surpresa. Só não fui pego tão de surpresa porque eu tenho reserva de oportunidade, né? O que a gente sempre fala, que eu ensino lá no curso no Geração de Renda 2.0, que a gente ensina que a gente precisa ter sempre, né, a reserva de oportunidade. Claro que nesse período agora que a Bolsa cai bastante, a gente pode chegar até a zerar a reserva de oportunidade. Sei lá, vai que a Bolsa volta para 30 mil pontos. Provavelmente eu vou dar tantos tiros que eu vou zerar essa reserva de oportunidade. Só que à medida que a Bolsa for subindo, novos aportes, os dividendos que forem entrando, porque aí vão ser dividendos grandes, né? O que a gente vai fazer? A gente vai colocando como reserva à medida que a Bolsa for subindo, à medida que ela for ficando cara. E era isso que estava acontecendo, né? 2019, eu cheguei até... E é engraçado que as carteiras lá que a gente tem as calculadas, elas mostram muito bem isso. Eu cheguei a citar em fevereiro, quando a gente colocou a carteira de fevereiro, falando assim... Gente, esse é o menor margem de segurança que teve até hoje na carteira de Graham. Desde que a gente tinha começado, tinha sido a menor margem de segurança. A gente tinha uma média, né, entre a margem de segurança daquelas 10 recomendadas em torno de 48% a 50%. Naquele mês estava em 32%, mais ou menos. Para vocês terem uma ideia, hoje estava, né, de abril estava com 60 e poucos por cento, porque caiu tanto que a margem de segurança disparou. E estava estranho, tipo, o cenário parecia estranho um pouco. Na verdade, o mercado estava precificando já um crescimento enorme. Se o crescimento viesse, ninguém ia notar aquela disparidade, mas era algo estranho.